Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Você vai bem? Eu não vou te responder. Ok, então nós vamos pular essa parte. O que você planejou para nós hoje? Nós vamos falar sobre guerras, a questão do aborto, dialética hegeliana, bolas de fogo, tudo isso que os nossos teólogos chamam de conspiração. Então vamos pedir para que Deus nos abençoe durante essa conversa. Nosso Pai Celeste, mais uma vez estamos aqui pedindo as Tuas bênçãos. Por favor, nos guie através dessa conversa. Ilumine as nossas mentes com o Teu Espírito Santo. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Martin, ao tentarmos colocar os eventos atuais dentro do escopo profético, você pode acabar ganhando alguns inimigos, mas precisamos ganhar terreno. Sendo assim, não podemos permitir que isso nos desvie de nosso objetivo. Vamos então falar sobre o escopo profético e sobre os tempos em que vivemos, para ver se assim podemos achar alguma correlação interessante. Nossos episódios mais recentes têm focado no aspecto espiritual. Agora, vamos dar uma olhada nos eventos atuais e colocá-los dentro desse escopo profético. Acho que vamos precisar de mais um episódio para isso, pois há tanta coisa acontecendo que é difícil acompanhar. E para reunir tudo isso, você começa a juntar, fazer a apresentação de slides e quando você menos percebe, fatos novos chegam e você já tem que começar tudo de novo. Pois é, temos que reunir vários artigos, é bastante edição. Mas, de qualquer maneira, é impressionante como as coisas estão acontecendo. Vamos começar mais uma vez com esta citação do Espírito de profecia. Eu sei que já mostramos isso antes, mas é uma profecia. Então, mais cedo ou mais tarde, se cremos que isso de fato é uma profecia, ela certamente ocorrerá. Vamos lá. Quando eu estava em Nashville, falando com as pessoas, na hora da noite, surgiu uma imensa bola de fogo que veio diretamente do céu e caiu em Nashville. Flechas de fogo saíram daquela bola. Casas foram consumidas, elas cambaleavam e caíam. Alguns dos nossos estavam lá de pé, dizendo, era exatamente como esperávamos. Nós sabíamos que isso ia acontecer. Outros apertavam suas mãos em agonia, clamando a Deus por misericórdia. Vocês sabiam disso, disseram eles. Vocês sabiam que isso ia acontecer e nunca disseram uma palavra de alerta a nós. Parecia que eles iam parti-los em pedaços, pelo pensamento de que nunca foram avisados sobre aquilo. Por que começamos com esta citação? Talvez esse texto seja só a respeito de Nashville, mas o alerta, esse mesmo alerta é para o mundo inteiro. E todas as cidades. Basicamente, isto é a mensagem para sair das cidades, pois a coisa vai ficar feia. Mas por que a cidade de Nashville? Como sabemos, a cidade de Nashville é um centro musical. Nós já falamos sobre isso aqui antes. Todos os tipos de música vêm de Nashville. Ela supostamente é uma área bastante conservadora, mas, como frequentemente vemos nestas áreas conservadoras, há uma grande pressão pelo liberalismo também, nessas mesmas regiões. Vamos dar uma olhada em algo interessante agora. Estátua de Atena de Nashville foi revelada há mais de 30 anos atrás e ainda não paramos de admirá-la. Já por décadas, a réplica em tamanho real do Parthenon está em Nashville, porém sem a sua Atena. Isso, no entanto, mudou em 20 de maio de 1990, quando a estátua de Atena, de 12 metros, foi revelada a uma multidão de milhares. Tratou-se de um grande evento, com mais de 5.700 pessoas enchendo o Parthenon para passar pela estátua e admirá-la. Agora, pulando para o fim,
Por 12 anos, Atena era uma estátua branca e simples, mas em 2002 ela foi decorada com ouro para parecer-se ainda mais com a original. De acordo com o Metroparks, o projeto também incluiu uma pintura detalhada em sua face e escudo. Sendo assim, esta é uma réplica do famoso Partenon, em tamanho natural, diga-se de passagem. É um prédio realmente magnífico. E este lugar exibe esta estátua de Atena, que, na minha opinião, é bastante feia. Uma estátua de 12 metros é bastante alta. Sim. Então, obviamente, você pode ver isso como uma homenagem a essa maravilha que um dia existiu em Atenas. Ou talvez também isso possa ser uma reconstrução de um culto pagão. De um jeito ou de outro, ela manda uma mensagem para o mundo, mostrando que eles estão alinhados. Claro, nem todo mundo de Nashville concorda com isso, mas a estátua é realmente significante. Naquela época, em 1990, houve bastante furor na cerimônia de inauguração da estátua, que ocorreu no Centennial Park em 20 de maio de 1990. Na ocasião, o reverendo Mel Perry ficou na porta do parque protestando que Atena era uma imagem pagã. Ali na placa dele podemos ler: "A idolatria chegou em Nashville disfarçada de arte." Ele então cita Êxodo, Atos e 1 João. Podemos dizer então que existe um conflito entre o elemento cristão e o elemento pagão? Com certeza. E se nós, como você já disse, pegarmos o pretexto de ser uma arte, não era a arte também muito predominante nos tempos antigos? Sim, com certeza. E se você colocar isso no plural, artes, ela também inclui o teatro jesuíta E a música? e a música, todas essas coisas. Portanto, essas coisas são simbolismos de uma mensagem específica. E não se trata de uma mensagem subliminar, pois hoje ela está bastante escancarada. A cidade de Nashville é um lugar interessante, pois nela essas ideologias contrastantes colidem. Muito bem. E se desastres começarem a assolar Nashville? Qual lado esses desastres fortaleceriam? O lado conservador? Muito bem. É um pensamento interessante. Isto mandaria o pêndulo para a direita. E as pessoas diriam: vejam só, nós avisamos, nós dissemos a vocês. Por quê? Por causa dessa arte, o pêndulo foi lá para a esquerda. Muito bem, vamos utilizar essa história para fundamentar a conversa de hoje. No momento, o pêndulo está na direção do liberalismo. Mas há grandes indicações que parecem nos levar a crer que o pêndulo esteja voltando para o conservadorismo. É, porque não há muito tempo atrás, com a administração anterior, ele estava bem para o lado da direita. E então voltou com toda a força para a esquerda. E hoje em dia há um furor tão grande que parece que vai voltar para a direita. Mas como é que esse pêndulo balança? O que o faz mudar de lado? O que faz isso é a dialética hegeliana. Ela faz com que dois opostos entrem em conflito até que resulte naquilo que você quer. Aham, exatamente. E neste processo, você tem o balançar do pêndulo, indo de um lado para o outro. E, eventualmente, ele vai balançar tanto para um lado que pode voltar com força ainda maior para o outro. E, durante este processo, você pode encontrar o cumprimento da profecia, não é mesmo? É exatamente como no final das contas vai acontecer, de acordo com a Bíblia. E é interessante que nesta visão de Ellen White, ela fala a respeito dos pilares que caíram. Agora, aquele edifício, o Parthenon, é consistido de pilares. É.
Mas outros edifícios foram construídos ao redor daquele que também possuem pilares. É algo interessante. Não estamos tentando prever tempos aqui, mas a questão é a ideologia. Há duas ideologias em conflito. E essa ideologia não somente é vista em Nashville. É por isso que nós vamos falar disso depois. À esquerda, podemos ver a estátua quando ela ainda era branca. E à direita, como ela é atualmente, depois de redecorada. E eu não sei, Martin, mas você se ajoelharia diante dela? Com certeza não. Eu acho que não tem nada aí digno de se ajoelhar, não é? Ainda assim, ela manda uma mensagem simbólica. Podemos ver neste artigo da Wikipedia que o edifício é uma réplica em tamanho real do Partenon. O apelido de Nashville, que é Atenas do Sul, influenciou na escolha do edifício como uma peça central da exposição de 1897. Então, isso é bastante antigo já. Surgiu depois do despertar religioso. Aham. Então, vemos o pêndulo aí. Durante o despertar religioso, o pêndulo estava à direita. Então, houve esta interposição e o pêndulo foi para o outro lado. E isso aí está bem no meio do que é chamado nos Estados Unidos como a região do Bible Belt, o cinturão Sim. bíblico. Alguns edifícios da exposição foram baseados nos seus originais antigos. No entanto, o Partenon foi o único que foi uma exata reprodução. Também foi o único que foi preservado pela cidade, apesar do prédio Pavilhão dos Cavaleiros de Pitchas tê-lo adquirido e o movido para perto de Franklin, Tennessee. Estamos falando sobre ideologias, estamos falando sobre possíveis cumprimentos proféticos. Há outra coisa interessante lá em Nashville. Este artigo foi retirado da revista Crux. O artigo é de 19 de junho de 2022. Freira dominicana ajuda no trabalho da nova tradução do livro de Apocalipse. Ora, Martin, será que vai bater com a visão protestante? Não, com certeza não. Com certeza não vai. E quem que é retratado como o vilão no livro de Apocalipse? No livro original, correto? É claro que é a besta. E os associados dela. Então, isso também está acontecendo lá em Nashville. Pelos últimos 5 anos, a freira Mary Dominic Pitts, da Congregação de Freiras Dominicanas de Santa Cecília, em Nashville, tem se aprofundado no estudo do livro de Apocalipse. Martin, talvez devêssemos enviar a ela alguns DVDs, não é? O Homem por Detrás da Máscara. E também alguns episódios de E aí, Professor? Quem sabe quais podem ser os resultados? É, com certeza é uma boa ideia. Mencionando o site do projeto, ela disse que o propósito da tradução é criar o conjunto de notas mais completo e auxiliador de toda a Bíblia, com informações tanto de interesse de eruditos bíblicos como de leitores casuais. A melhor abordagem contribui para a riqueza das Escrituras em, por exemplo, polifonia bíblica, resultando das diferentes versões, irá restaurar o sentimento católico e a apreciação das muitas vozes de Deus nas Escrituras, diz ela. Eles querem, portanto, uma polifonia. Nashville é a cidade do som. Então, vamos propagar a polifonia ao mundo ao invés da monofonia. Martin, eu gosto da monofonia deste livro. E você? Com certeza. Você quer uma polifonia? Não. Se me permite a piadinha, a Bíblia não pode se tornar fanha? Isso pode começar a soar como um símbolo que ressoa. Exato. Martin, há apenas uma palavra de Deus. Ela não pode ser polifônica. Polifonia bíblica. Sons diferentes. Versões diferentes restaurarão o sentimento católico. Só é possível restaurar o sentimento católico se de fato houver diferentes versões. Isto é chamado de confusão babilônica.
Parece então que Nashville está metida em confusão babilônica. Parece haver lá o paganismo, um conflito com os conservadores, pelo menos na década de 90. Então, é interessante observar e ver o que vai acontecer neste local em particular. Vamos de volta para a monofonia, Martin. Vamos ver o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o fim dos tempos. Nós conhecemos esses versos, mas vamos vê-los para contextualizar. Apocalipse 13, verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta. Esta é a segunda besta de Apocalipse. Aquela que surge da terra e não do mar, ou seja, não das multidões das nações, mas de um lugar separado. Um lugar não muito populado pelas nações daquela época. Que lugar seria esse? Como sabemos, os Estados Unidos da América. Essa besta tinha poder para fazer milagres na presença da primeira besta. Há então uma clara associação entre a segunda besta e a primeira besta, que é o catolicismo. Dizendo àqueles que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada, mas vivia. A imagem da besta será desenvolvida. E ela deve ser uma imagem da primeira besta. Uma imagem é algo que se parece com o original, como uma estátua. A imagem de uma estátua deve se parecer com o original. Mas afinal, o que é esse original? O original é o Estado unido à Igreja. A Igreja dava as ordens e o Estado as executava. Era assim que funcionava. Ou seja, esta é uma profecia que se cumprirá nos Estados Unidos da América. A Igreja, mais uma vez, ditará as regras e o Estado as cumprirá. É exatamente isso que disse. Agora, se isso é feito às claras ou por baixo dos panos, é irrelevante, contanto que aconteça. Esta é, portanto, uma previsão de que o Estado e a Igreja se unirão, mas isso é contrário à Constituição americana. Esta imagem da besta que tinha a ferida causada pela espada, mas que ainda assim vivia, nos diz que a primeira besta com certeza não morreu. Ela tem os seus laranjas que fazem aquilo que ela deseja. É, para que nem todos os olhares se voltem a ela. Sim, ela é como Herodias, que sussurrou aos ouvidos de sua filha Salomé, pedindo pela cabeça de João Batista. E mais cedo ou mais tarde, a filha fará isso. Mas para não ficar tão descarado, vão criar uma lei para disfarçar. E essa lei vai acabar atingindo os Joões Batistas, não é? Correto? No verso 15 é dito, e foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta. Isso é interessante. A segunda besta tinha poder para dar vida à imagem da primeira besta. A imagem da besta poderia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Haverá então um decreto de morte. Martin, isto é profecia bíblica, não é conspiração. Portanto, este segundo poder, os Estados Unidos da América, acabará se tornando como a primeira besta. Ele se tornará em uma união de igreja e Estado. Há alguém sussurrando em seus ouvidos o que ele deve fazer e como deve fazer. Mas para tal, a opinião pública deve ser moldada. Sim, é daí que vem esse pêndulo. É aí que entra a dialética hegeliana. É necessário manipular a mídia, pois é necessário fazer com que a mídia coloque ideologias na mente das pessoas, ideologias conflitantes, para que ao final elas resultem na síntese. E é importante lembrar que isso vai ser de ambos os lados. Os dois lados são controlados pelo mesmo poder. É muito importante lembrar desse detalhe. Mas o resultado disso, esta síntese, será um decreto de morte contra qualquer um que não aceite o sistema deles.
Qualquer pessoa que contrarie o sistema precisa sumir do mapa. E ela, está falando da segunda besta, obrigou todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Ou seja, ou você faz o que eles querem por estar convencido, ou você faz o que eles querem simplesmente para não ter problemas. Tanto faz uma coisa como a outra. Mas é a marca da primeira besta. Ela declara publicamente que a marca de sua autoridade eclesiástica é o fato dela ter movido a solenidade do sétimo dia para o primeiro dia da semana. Desta maneira, ela quer mostrar que está acima da Bíblia, que sua tradição é superior à da Bíblia. Ela afronta a autoridade de Deus. Ela é uma usurpadora da autoridade de Deus. Na verdade, é exatamente o mesmo que Satanás queria no céu. Sim, ele quis roubar a autoridade de Deus. E para tal, ele está usurpando o símbolo da autoridade de Deus, no qual ele disse especificamente, lembra-te. E para conseguir implementar isso, eles o impedirão de comprar ou vender, a menos que você se adeque ao sistema deles, ao aceitar a marca da besta, ou o nome da besta. O nome representa caráter, não é? É. Aceitar o nome da besta significa que a sua mentalidade entra em harmonia com a da besta. Quer dizer que você adotou o caráter dela. Mas deveríamos adotar o caráter de quem? De Jesus. Exatamente. Tais pessoas estarão vestindo um manto que não foi tecido nas tecelagens celestiais. Ou seja, não coberto pela justiça de Cristo. Isso mesmo, não estão se vestindo da justiça de Cristo, mas de uma justiça baseada em obras. Obras sacramentais. Guarde o domingo. O mandamento da Igreja Católica Romana. Essa é uma questão sacramental, pois torna-se uma questão de salvação. Se você não o fizer, você será morto. Ou o número de seu nome. E sabemos que o seu número é 666. Este número representa a rebelião contra Deus. Esta profecia nos diz que isso acontecerá na Terra, e porque essas coisas foram escritas aí, não importa quantas vezes aquela freira tente retraduzir isso, vai acontecer de qualquer jeito. Não importa o que qualquer teólogo diga, essa profecia vai se cumprir. Muito bem, agora vamos investigar como este jogo está sendo jogado. E, como dissemos antes, os dois jogadores são manipulados pelo mesmo poder. Portanto, seja olhando para a questão de uma perspectiva do conflito entre Oriente e Ocidente, ou seja olhando para a questão sob a perspectiva de um conflito ideológico, liberalismo contra conservadorismo, ou mesmo um partido contra o outro, os dois lados são controlados pelo mesmo poder. Do contrário, a dialética hegeliana não funcionaria. Exato. Então, você não pode escolher um dos lados. A gente sempre diz isso aqui. A única coisa que a gente pode fazer é assistir. É como sentar-se num teatro da vida real. Neste momento, temos guerras e rumores de guerras. Como já dissemos aqui, é possível utilizar qualquer uma dessas dicotomias para criar uma dialética. Vamos estudar a questão da guerra. Poderia uma guerra influenciar a opinião pública para um lado ou outro? Ah, com certeza. E esta guerra que estamos vendo agora seria apenas uma guerra relacionada a fronteiras? Ou será que também existem aspectos ideológicos associados a ela? Com certeza tem que ver com aspectos ideológicos. Por acaso a Rússia já não disse claramente que eles não querem as ideologias liberais do Ocidente se espalhando em sua região? Sim, eles disseram isso e o Putin também disse que ele nem disse que isso é uma guerra, ele disse que isso é uma operação militar. É uma operação especial para ajustar algumas coisas. Sim. Muito bem, tem muitas opiniões sobre o assunto por aí afora.
Mas certas opiniões são aparentemente suprimidas, correto? Bem, eu mencionei isso já faz um bom tempo. Costumava haver alguns canais de notícias no YouTube onde você podia assistir notícias russas. E você não acha nenhum desses mais. Muito bem. Se você quiser tornar as pessoas inquisidoras, uma maneira de fazê-lo é passar a censurar certas coisas. Não é? Aham. Pegue a África do Sul, por exemplo. Antigamente, tínhamos um comitê de censura. E este comitê de censura retirava qualquer coisa que fosse, ainda que remotamente, como posso dizer, alinhado ao pensamento da maioria, não é? Mas qual foi o resultado? Ela conseguiu suprimir isso ou acabou fortalecendo a oposição? Eles só conseguiram fazer com que ela se tornasse clandestina e depois muito proeminente. E quando veio à superfície, acabou se tornando a norma. Exato. A opressão nunca funciona. Ela funciona por um tempo, mas depois o resultado é o oposto. Talvez isso também faça parte desse plano de dialética hegeliana. Aham. Então, depois de 6.000 anos de experiência, o diabo sabe como isso funciona. Se você proibir a pornografia, será que ela vai desaparecer? Não. Na verdade, ela vai aumentar. Exato. Mas aparentemente algo está sendo feito. Não é interessante? O YouTube remove mais de 9.000 canais relacionados à guerra da Ucrânia. O YouTube derrubou mais de 70.000 vídeos e 9.000 canais relacionados à guerra na Ucrânia por violar diretrizes de conteúdo, incluindo a remoção de vídeos que se referiam à invasão como uma missão de libertação. Muito bem, Martin. O que você acha que faz o YouTube tão sábio? Quem são os controladores do YouTube que são tão sábios a ponto de saberem o que deve ser retirado e o que deve ser mantido? Eles têm que ser parte daqueles que fazem as decisões. Elas são organizações muito poderosas? O chefe de produção do YouTube, Neil Mohan, disse: "Nós temos uma política de eventos violentos e ela se aplica a coisas como negar grandes eventos violentos. Tudo, desde o Holocausto até Sandy Hook. E, obviamente, o que está acontecendo na Ucrânia é um grande evento violento. Então, nós tivemos que usar essa política para tomar medidas sem precedentes." Nós nunca vamos saber. A primeira e provavelmente maior responsabilidade é assegurar que pessoas que estejam olhando por informações sobre este evento adquiram informações precisas, de alta qualidade, informações confiáveis no YouTube. Deve haver, então, um indivíduo ou grupo de indivíduos, todos sapientes, que sabem exatamente aquilo que é preciso e confiável? Mas e se o outro lado também tiver informação de alta qualidade e confiável? Eles nunca serão ouvidos. Isto não te torna inquisidor? Com certeza. Pois é. Especialmente se você quiser ouvir ambos os lados. E a menos, é claro, que você seja uma daquelas pessoas que vai com a maré. E ouvir o primeiro e único fluxo de informação que chegue até você. Mas seja como for, o medo é um fator muito importante para conduzir os pensamentos dos homens. Vamos dar uma olhada em coisas que estão acontecendo hoje, concernentes à Rússia e ao restante do mundo. À margem da guerra na Ucrânia, outro conflito está se formando entre Moscou e Lituânia e a União Europeia. Na semana passada, a Lituânia decidiu proibir o trânsito de mercadorias sancionadas para a região de Kaliningrado, na Rússia, para protestar contra o que a Rússia chamou de medida provocativa e abertamente hostil. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a proibição viola um acordo da União Europeia de 2002. A Rússia advertiu que certamente responderia às ações hostis.
Um aliado do alto escalão do presidente russo Vladimir Putin ameaçou a Lituânia, que Moscou responderia de tal forma que o povo do estado báltico sentiria a dor. Ouça. Этот пример показывает, что нельзя доверять не только устным заявлениям Запада, но и письменным тоже. На подобные враждебные действия Россия, безусловно, отреагирует. Соответствующие меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы. Após a ameaça de alerta da Rússia, os Estados Unidos deram seu peso à Lituânia. O Departamento de Estado americano congratulou-se com as medidas econômicas tomadas pela Lituânia contra a Rússia sobre a sua invasão. Nós fomos muito claros ao longo da guerra da Rússia contra a Ucrânia e, de fato, muito antes de a Rússia iniciar sua invasão não provocada da Ucrânia. O nosso compromisso com a OTAN, e especificamente nosso compromisso com o artigo 5 da OTAN, a premissa de que um ataque a um constituiria um ataque a todos, esse compromisso por parte dos Estados Unidos é rígido. O porta-voz da Rússia alertou que haveria sérias consequências, que haveria contramedidas que realmente machucariam. Ele fez menção à desinformação por parte do Ocidente. Então, há dois lados nessa história. Bem, não de acordo com o YouTube. E também não de acordo com o representante dos Estados Unidos. Agora, se você considerar a Rússia e a mídia, por exemplo, a Rússia não está sozinha, ela está associada ao BRICS. E o BRICS contém muitos países, incluindo a África do Sul, assim como países da América do Sul. E a Índia? E a Índia. A Índia ainda está importando o petróleo russo. Então, eles não estão todos vendo as coisas como o YouTube gostaria. Então você tem uma grande parcela, se você considerar a população, mais da metade da população mundial está desse outro lado. Seria esta, então, a receita da dialética hegeliana? Ainda que você deixe a guerra fora disso, que é o medo, ainda há uma batalha ideológica. Quão longe estão chegando essas ameaças? Temos aqui um artigo do The Independent, de 22 de junho de 2022. Putin ameaça utilizar, até o fim do ano, o míssil nuclear Satan II, que pode atingir o Reino Unido em 3 minutos. E isso seria até o final de 2022, certo? É interessante que eles estejam prevendo um tempo, mas acaba sempre atrasando um pouquinho. Mas sempre cria a possibilidade de tensão e temor. Com certeza. Nós continuaremos a desenvolver e fortalecer nossas forças armadas. Não resta dúvidas que nós seremos ainda mais fortes, adicionou ele. O presidente do Comitê de Defesa da Rússia, Alexei Zuravlyov, no último mês ameaçou utilizar seus mísseis nucleares hipersônicos RS-28 Sarmat, conhecidos no Ocidente como Satan II, para atingir a Grã-Bretanha em 200 segundos apenas. O alerta veio depois da Finlândia indicar sua intenção de unir-se à OTAN. Se a Finlândia quiser unir-se a esse bloco, então nosso objetivo é absolutamente legítimo, que é questionar a existência desse Estado. Se os Estados Unidos ameaçam nosso Estado, bem, aqui está para vocês o nosso Sarmat. Haverá cinzas nucleares para vocês se vocês acham que a Rússia não deveria existir. A Finlândia diz que é uma com os Estados Unidos. Bem, então entrem na fila. Veja que eles estão fazendo ameaças bem sérias. E o mundo pode acabar entrando em tumulto e medo. O medo é uma esplêndida ferramenta para mover as mentes. As pessoas podem se perguntar por que a Rússia está agindo assim. Será que, por acaso, a Rússia teria uma razão legítima para agir assim? Isso é muito importante porque, de novo,
Você pode ser capturado por uma narrativa. Você pode ouvir essas coisas conservadoras e as coisas que nós mostramos no vídeo anterior, as coisas que o Putin disse, às vezes parecem ser um pouco mais orientadas em direção à moral. É interessante que hajam essas notas de moralidade vindo daquele lado e do lado do Biden, notas bastante liberais. Exato. E bastantes gargalhadas da Kamala Harris. Então, sim, nós definitivamente temos um embate aqui. E você pode pender a escolher um dos lados, Sim, mesmo que ele seja... nós não estamos escolhendo um lado. Mantenhamos em mente a questão da dialética hegeliana. Se isto é apenas uma guerra fria que vai acabar em uma guerra real, ou se é apenas uma escaramuça ideológica, isso o futuro dirá. O importante é sabermos qual vai ser o resultado disso. Será a imagem da besta. E esta imagem da besta implementará ideologias que são unha e carne do caráter da besta, o sistema romano católico. É isso que vai acontecer. Pergunte a si mesmo: está Roma associada e trabalhando junto aos dois lados? Sim, Isso é um fato. isso é um fato. Não pode ser negado. Com certeza. Será que ela está trabalhando apenas com os partidos políticos ou também com os gurus da mídia? Até com as corporações. Tudo. Roma sempre está envolvida. Quem é o manipulador, então? O homem de branco. Sim, ou o homem de preto. Vamos pular essa, porque nós temos muitas perguntas sobre isso. Você acabou de colocar o pé nesse assunto. As pessoas querem saber quem é o Papa Cinza. Bem, a gente não falou sobre isso no passado? Não, Não mostramos uma foto dele no passado? eu acho que nós pulamos. Não exibimos a verdadeira linhagem dos Médici aqui? E quem segue esta linhagem, ou do que consiste esta linhagem, e quem é o manda-chuva hoje em dia? E temos o Papa Negro, o Papa Branco, e juntos eles são... Quer saber? É muita conspiração. Ele é como o rei do Mana. É alguma coisa desse tipo. Mas, muito bem. Agora, quão longe vai chegar essa história? Ela deve ser bastante convincente, não? Vamos dar olhada em uma outra e ver o que está acontecendo. Muitos previram que o conflito na Ucrânia iniciaria outra Guerra Fria. Esta noite queremos lhe dizer que já começou. A OTAN posicionou 300 mil soldados em alerta máximo, 300 mil, que deveria lhe dizer algo. O que é uma Guerra Fria? Algo que não é uma típica guerra militar, mas que envolve guerras por procuração. Envolve sanções econômicas e muitas vezes uma guerra militar séria. Basicamente, tudo que não seja o que implica uma luta com armas. As tropas irão trabalhar em conjunto com as forças de defesa interna e se familiarizarão com as instalações do terreno local e os nossos novos estoques de pré-posição. Reunidas, isso constitui a maior revisão de nossa defesa coletiva e dissuasão desde a Guerra Fria. A Europa pode se tornar o próximo campo de batalha. Já é com a Ucrânia, mas a guerra na Ucrânia provou ser um pesadelo de segurança para a União Europeia. Não tem outra opção a não ser se preparar para um conflito mais amplo. A América concorda com essa avaliação, então aumentará as forças dos Estados Unidos na Europa. O Reino Unido e a Alemanha dizem que vão contribuir. O resultado é uma construção massiva da OTAN Flanco Leste. Nós reafirmamos que o nosso compromisso com o artigo 5 é sagrado. E um ataque a um é um ataque a todos, e defenderemos cada centímetro do território da OTAN. Cada centímetro do território da OTAN. Junto com nossos aliados, vamos garantir que a OTAN esteja preparada para enfrentar ameaças de todas as direções, de todos os domínios, terra, ar e mar. No momento em que o Putin destruiu a paz na Europa e atacou os próprios princípios da ordem baseada em regras, os Estados Unidos e os nossos aliados irão intensificar. Estamos provando que a OTAN é mais necessária agora do que nunca e tão importante como sempre foi.
um destacamento total de 5.000 soldados. Em seguida, vem o Reino Unido, que abrigará 2 esquadrões de caças americanos F-35. A terceira localização é a Espanha. 2 destroyers da Marinha Americana serão transferidos para lá. Lembre-se que a Espanha já tem 4 destroyers americanos, então agora terá um total de 6. A América está implantando sistemas de defesa aérea também. Eles serão enviados para a Itália e a Alemanha. Mas o seu maior movimento será na Polônia. Aqui, os Estados Unidos estão implantando um quartel-general permanente. O 5º Corpo do Exército americano ficará estacionado na Polônia. É uma força de combate. O foco aqui está em outros países: Estônia, Polônia, Eslováquia, Hungria, Letônia, Lituânia, Romênia e Bulgária. Agora, a OTAN tem uma forte presença nesta região. De quantos soldados estamos falando? De pelo menos 324.000 soldados. 324.000 soldados. Estes são soldados do país anfitrião e das nações aliadas, o que significa que são forças da OTAN, mais o equipamento de defesa aérea. Portanto, a OTAN agora tem um sério poder de fogo em seu flanco oriental. É uma forma de proteger os seus próprios interesses que está nas mãos dos ucranianos e do povo ucraniano. Os membros da OTAN e seus principais países membros querem simplesmente afirmar-se, afirmar ainda mais o seu papel no mundo, confirmar a liderança de sua hegemonia, no sentido de confiar na palavra, suas ambições imperiais. O que quer dizer um reflexo do desemprego russo? Mais mísseis, mais navios, mais armas nucleares. A Rússia pode ter tornado a OTAN mais forte, mas Putin não se esquivará de enviar uma mensagem. Este conflito está apenas se intensificando. Agora, em termos de profecia, não estaria a tensão aumentando no mundo? Já está chegando ao ponto de fervura. Existem 2 lados. Ah, sim. Muito bem. Agora, é possível defini-los claramente? Ou será que os 2 lados são representados por toda parte? Eles estão representados em todos os lugares. Os lados podem ser claramente identificados com direção, mas não com ideologia. Então, devemos ir deste tipo de conflito para o conflito ideológico também, pois no fim das contas vai terminar na questão da moralidade, Exato. em leis morais. Estas serão ditadas pela primeira besta, sussurradas nos ouvidos da segunda besta e implementadas, em nome da primeira besta, pela segunda besta. É isso que a profecia diz que vai acontecer. Eu acho interessante que, com esse aumento de tensão, não parece que estamos atingindo uma espécie de clímax? Na verdade, isso está culminando em direção a um plano. Deve haver um plano por trás disso. Satanás não perdeu o controle das coisas. Ele é um estrategista mestre. Sim. Lembre-se, ele tem um general mestre. E ele está planejando o seu ataque meticulosamente. Agora, a quem é direcionado o ataque dele? O povo de Deus. E ao próprio Deus. Sim. Ele odeia Deus. E ele odeia os representantes de Deus na terra, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estes devem ser eliminados. O reino de Deus deve sumir do mapa. Esse é o objetivo. Sim, você pode colocar dessa seguinte maneira. Embora pequeno, o remanescente de Deus é o objetivo principal dele, porque os outros só são danos colaterais. E ele, de qualquer maneira, vai ganhá-los, se eles não escolherem fazer parte dos... Não importa qual lado estejam escolhendo, estão escolhendo o lado errado. Precisamos ser neutros em termos das questões mundiais, mas não podemos ser neutros nas questões de Deus. Do contrário, seremos cuspidos de sua boca. Exato. Vamos mudar agora da questão política e também da guerra para o aspecto ideológico. A questão do aborto nos Estados Unidos. Todas as cidades estão queimando o precinto. Houve protestos gigantescos depois que a Suprema Corte americana voltou atrás com aquela lei do aborto. E essa frase que você acabou de ler não soa muito parecido com a Revolução Francesa? Certamente. A Revolução Francesa é, na verdade, o modelo daquilo que se tornará o mundo
quando o clímax for atingido. E podemos ver que já chegamos lá. Vamos dar uma olhada neste pequeno vídeo que montamos aqui. Vamos receber uma enxurrada de pessoas. Eu declarei isso aqui como o nosso porto seguro. É onde temos a Estátua da Liberdade acolhendo pessoas que são oprimidas. Mulheres que não têm o direito fundamental de controlar seus corpos ou fazer um aborto. Elas são oprimidas, são bem-vindas aqui no estado de Nova York. Um bebê não está vivo até dar seu primeiro suspiro. Temos tanto problema com o Supremo Tribunal e a legitimidade. Este tribunal perdeu a legitimidade. Eles queimaram qualquer legitimidade que eles poderiam ter ainda. Esta é uma crise de legitimidade. Ameaça uma legitimidade de longa data. A Corte está prestes a enfrentar uma das maiores ameaças à sua legitimidade já vista na história. A Suprema Corte perdeu a legitimidade com o povo americano. The crisis of the very legitimacy of the United States Supreme Court fills me with sorrow. Martin, esta é a mídia que é supostamente neutra. Ela não está influenciando a população numa direção? Isso não faz parte da indoutrinação? Eles deveriam fazer com que o Biden utilizasse a palavra legitimar. A vice-presidente Kamala Harris poderia dar uma boa gargalhada disso. Verdade. Mas, enfim, piadinhas à parte, seria essa uma questão emocional? Oh, sabe, eles estavam tão emocionalmente carregados em 6 de janeiro. E eu não consigo ver nada de diferente com isso que está acontecendo agora. Hoje é proibido chamar a mãe de mulher. Temos que chamá-la de a responsável que deu à luz. Martin, por acaso você é o responsável que deu à luz? Infelizmente, não. De novo, piadas à parte, deixando o humor de lado, essas piadas servem um propósito às vezes. Mas voltando a falar sério, essa é uma questão ideológica muito séria. Agora, será que as pessoas ficaram bravas em relação a essa questão? Sim, eles estavam ali no Senado, quase arrombando o Senado. Chegamos a um ponto de embate que poderia tornar-se violento em relação aos dois lados? Eu acho que nós já vimos isso, sim. Então, fica claro que há uma dialética hegeliana funcionando aqui. Mais uma vez, vamos fazer a pergunta: qual organização mundial, tem consistentemente se colocado na posição que a Suprema Corte tomou recentemente? A Igreja Católica. É um fator comum. E a maioria dos juízes da Suprema Corte, eles também são da religião católica. Portanto, por acaso não há um sentimento ideológico na direção desta igreja? Com certeza. O interessante é que nós não estamos discutindo a moralidade do fato, pois a posição deles pode estar correta neste assunto. Mas será que o pêndulo poderia se direcionar a favor deles em relação a esta questão moral? De forma que esse mesmo pêndulo possa direcionar-se a favor deles em relação a outras questões morais que não sejam bíblicas? Com certeza. Se eu puder, eu vou fazer a seguinte pergunta. 9 dos 10 mandamentos, os cristãos não têm nenhum problema em guardar. Eles só têm problema com um deles. E eles podem fazer todas essas decisões maravilhosas.
Mas se houver uma delas que não é de acordo com a Bíblia, Eles podem ter 9 leis muito favoráveis ao lado deles e ainda assim eliminar um dos mandamentos. Outra questão financeira importante é se o pai de nascimento pode viajar e se eles trabalham para a empresa certa e estão procurando um aborto. Mais indivíduos que estamos vendo precisarão confiar no direito de seu empregador a esse apoio financeiro para realizar isso. Por exemplo, os artigos esportivos do Dick estão prometendo $4.000 para qualquer funcionário ou membro da família em seu plano de seguro ter acesso a um aborto, e há uma longa lista de empresas que estão fazendo a mesma coisa. Levi's, Starbucks, Yelp, JP Morgan e muitos outros. Mas o ponto aqui é se esses benefícios são fornecidos. Porque essas empresas estão dispostas a fazer isso não só por causa de sua filosofia como empresa, mas porque tem sentido financeiro para eles. O grande desafio está sendo para as pequenas empresas que não podem pagar por isso. E para os funcionários das empresas que não podem ter acesso de alguma forma. Portanto, haverá uma história de dois mundos. Se você trabalha para uma das 500 maiores dos Estados Unidos hoje, você pode muito bem ter esse tipo de assistência médica como um benefício. As pequenas empresas não têm como. Acredito que eliminando o direito das mulheres tomarem decisões sobre quando e se ter filhos teria efeitos tão prejudiciais na economia e atrasariam as mulheres por décadas. O responsável que dá à luz, seja ele quem for, agora pode ter todos esses direitos. e você pode receber dinheiro para fazer um aborto. Agora, veja essa questão de responsável que dá à luz. Pode haver coisa mais ridícula do que essa? É a definição de uma mulher, então isso provavelmente qualificaria como. Nós fomos então do sublime para o ridículo. Mas deve ter um propósito para isso. O que eu acho incrível é que a mulher, ou melhor, o responsável que dá luz, tem direito absoluto ao que acontece com o seu próprio corpo, exceto quando há agulhas envolvidas. De repente, os direitos vão por água abaixo. E mais uma vez, nós entramos naquele tema do YouTube, de quem decide o que é certo ou não. Alguém vai decidir por você? Sabe essas corporações? É, as maiores. Por acaso, essas megacorporações não estão todas envolvidas com o Vaticano? Nós já mostramos isso. As 500 maiores corporações, quase todas elas, foram visitar o Papa. Muito bem. Então, será que as megacorporações também estão dentro do jogo? Com certeza. A mídia também está no jogo. O mundo religioso também está no jogo. Existe, portanto, uma imensa dialética hegeliana. Até o Estado está envolvido. Não teria o Estado o direito de exigir e implementar legislações que, de alguma maneira, afetam a moralidade? É, o governo não tem mais como fazer isso. Mas agora os estados podem. Não estaríamos, então, nos direcionando a uma imagem da besta, sim ou não? Ah, com certeza sim. CBN News. Isso justifica e isenta a intenção de matar um bebê? A Assembleia do Estado da Califórnia aprovou a lei do infanticídio. A luta não acabou. Este artigo é de 27 de maio de 2022. Ele fala sobre este projeto de lei. A Assembleia do Estado da Califórnia, nesta quinta, aprovou o que os advogados pró-vida têm chamado de medida radical, a que apelidaram como o projeto de lei do infanticídio. Conforme reportou a CBN News, esse projeto foi contrariado pelos grupos pró-vida, que dizem que a nova linguagem acrescentada à legislação defenderia uma mãe de acusações civis e criminais de qualquer ação ou omissão relacionada à sua gravidez, incluindo o aborto espontâneo, o natimorto, aborto ou a morte pré-natal. Apesar das definições de morte pré-natal variarem, todas elas incluem a morte de recém-nascidos 7 dias ou mais depois do nascimento. Então não é mais morte pré-natal, é morte pós-natal. A linguagem da emenda AB 2223, morte pré-natal devido a causas ocorridas no útero, não faz nada para alterar as proteções do projeto de lei a qualquer um que mate um bebê vivo durante os primeiros 28 dias de vida, diz a carta. Martin,
As pessoas ficam irritadas porque isto é infanticídio. E ainda assim, as cortes e a legislação implica que deve ter uma mudança para que assim não se torne um infanticídio. Bem, esta é uma questão moral. E, mais uma vez, a questão moral se alinha ao posicionamento do Vaticano. Agora, vamos da questão do aborto para uma outra questão, a questão da oração pública, que, aliás, foi banida da chamada Constituição. Vamos dar uma olhada nessa questão e ver o que a Corte decidiu. Tubin, da CNN, critica a Suprema Corte por permitir mais envolvimento do Estado com a religião. O analista legal da CNN, Jeffrey Tubin, diz que o governo estava se tornando mais envolvido com religião depois que a Suprema Corte decidiu que uma escola pública não tinha o direito de interromper um treinador de colégio a orar sozinho depois de jogos de futebol. Esse treinador havia sido demitido por orar em jogos de futebol. E a corte decidiu a favor dele. Reagindo a essa notícia na segunda, Tubin detonou a decisão da corte, dizendo que ela permite mais envolvimento do Estado com a religião. Tudo isso é parte de um pacote, e é isso que o Donald Trump prometeu que entregaria à Suprema Corte, e é precisamente o que ele entregou à Suprema Corte, disse o Tubin. Ele não está dizendo que a Igreja e o Estado estão se aproximando? Sim. Agora, existem algumas pessoas que estão felizes com isso. Já outras estão furiosas. E se for possível utilizar essas questões emocionais, como a outra questão do aborto e a violência resultante disso, para tornar as pessoas tão enojadas de tudo isso, que o pêndulo começa a se mover na direção daquilo que a profecia previu que ocorreria? Sim. Sim, porque a profecia prediz que esse pêndulo vai acabar mais indo para o lado do conservadorismo, onde a igreja e o Estado estarão Sim, juntos. correto. A sociedade será levada a um ponto em que aceitará isto ideologicamente, mas aqueles que não aceitarem, bem, estes serão estigmatizados. Ok, então na verdade pode ser para o outro Pode lado ser o também. outro lado também? Não devemos ficar esperando que um lado específico ganhe para que isso seja implementado? Exato, porque qualifica de maneira que ambos estarão cumprindo a profecia. Mas o quão longe chegou essa comoção? Bem, houve tentativas de assassinato, então a coisa ficou séria. E também houve muita crítica ao governo, pois este aparentemente não fez o suficiente para proteger as igrejas. O grande júri indicia um homem acusado de tentar assassinar Brett Kavanaugh. Nicholas John Rose, de 26 anos, é acusado de tentar assassinar um juiz associado à Suprema Corte, disse o procurador federal em uma declaração. Este caso é a respeito de um homem que decidiu assassinar um dos juízes por causa da decisão que ele tomou. Agora, voltando ao cenário político, temos aqui um artigo da Político. Segundo eles, Trump disse que Deus tomou a decisão de alterar a lei. E lembre-se, ele havia prometido que faria isso. Sim. Segundo ele, Deus tomou essa decisão. O antigo presidente Donald Trump, nesta sexta, atribuiu à intervenção divina a decisão da Suprema Corte, que alterou décadas de precedente protegendo os direitos americanos ao acesso ao aborto. Deus tomou a decisão, disse Trump em uma entrevista à Fox News. Isto entrega a decisão aos estados, como era antigamente, disse Trump também. Isto é seguir a Constituição e devolver os direitos enquanto estes deveriam ser dados há muito tempo atrás. Essa decisão e outras da Corte têm sido aplaudidas por conservadores e foram apenas possíveis porque eu entreguei
tudo o que prometi, incluindo nomear 3 grandes, fortes e respeitados constitucionalistas à Suprema Corte americana, disse Trump em uma declaração nesta sexta. Foi minha grande honra fazê-lo, acrescentou ele. É interessante que ele diz que são constitucionalistas. Só que os outros dizem que eles estão violando a Constituição. Eles dizem que a legitimidade já era. Pois é. Então, na verdade, o que eles vão fazer é definir o que é parte da Constituição, assim como aquilo que não faz parte dela. E é aí que o decreto dominical fica interessante, pois se a legislação dominical chegar impulsionada pela questão ambiental e também da indústria, a fim de dar descanso aos trabalhadores, aí já não é somente uma coisa religiosa. Não, e daí será constitucional. Sim. Aí a Suprema Corte poderá votar o decreto dominical como constitucional. Será que as igrejas ficarão felizes? Sim, elas ficarão muito felizes. Ficarão muito felizes em violar a Constituição. Afinal, o decreto será impulsionado pelo ambiente e a indústria. Muito bem, Martin. Mas sendo ela uma questão religiosa e passarem a direcionar violência a uma certa igreja ou denominação, aí a coisa fica ainda mais interessante. Temos aqui um artigo de 28 de junho de 2022. Igreja Católica da Virgínia é queimada e grafitada após a Suprema Corte alterar a lei. Será que as pessoas envolvidas neste vandalismo sabem quem é que está por trás da alteração dessa lei? Sim, porque eles miraram na Igreja Católica. Muito bem. Agora, veja só, será que isso acaba criando um laço entre a Igreja Católica e aqueles que são contra o aborto? Sim. Inteligente, não? Viu só como essa dialética hegeliana funciona perfeitamente? A polícia de Virgínia lançou uma investigação de incêndio culposo depois de a igreja ter sido atingida com fogo e grafite nos protestos contra a decisão da Suprema Corte de alterar a lei do aborto. 2 das mensagens diziam: "Isso não vai acabar." E também separação entre igreja e Estado. Isso é muito interessante, Martin. Era sobre isso que estávamos falando desde o início. Assim como previu o livro de Apocalipse, a imagem da besta certamente está sendo formada. Mas será que esse tipo de violência cria um laço de simpatia com esta ideologia? Cria, não é? Eventualmente, a separação entre igreja e Estado será bem-vinda para uma grande parcela da sociedade, para todos que estão enojados com o quão longe o pêndulo foi para o lado liberal. Em seu site, a Igreja Católica St. John Newman Catholic Community Church postou um link para uma mensagem do bispo Michael Burbidge, da Diocese Católica de Arlington, dizendo: "Nós agradecemos a Deus por essa bem-vinda decisão da Suprema Corte que alterou a lei do aborto. Esse laço de simpatia é extremamente importante para o cumprimento da profecia." Exato, porque agora você tem os católicos e o Trump dizendo exatamente a mesma coisa. Você acha que foi somente aquele bispo que ficou contente? Não. Veja esse outro artigo. O Vaticano elogia a decisão da Suprema Corte sobre o aborto e diz que ser pró-vida significa apoiar outras questões também. Você viu algo aí? Isso não faria parte de um pacote? Sim. O Vaticano exaltou a decisão da Suprema Corte americana de se posicionar pelo lado da vida ao alterar a lei de quase 50 anos sobre o aborto. Em outra ocasião, Papa Francisco comparou o ato do aborto a contratar um matador de aluguel, mas conduziu a Igreja Católica ao ver o posicionamento pró-vida como uma questão muito maior do que meramente o aborto. O presidente Biden, que é um católico devoto, classificou a última sexta-feira, o dia em que a Suprema Corte anunciou a mudança da lei do aborto, como um dia triste para a América. Isso não é a dialética hegeliana? Então, o presidente da imagem é, na verdade, contra a imagem, mas também a favor dela. Porque ele faz parte, ele é católico.
Através de seus pronunciamentos negativos, ele não está empurrando o pêndulo para a direita? Sim. Ele está. Isso é muito interessante, Martin. E eu acredito que isto seja a partida final Com do jogo. certeza. Todas estas questões são uma cortina de fumaça para chegar-se à questão principal. Não é? O objetivo final deles é aquela outra questão. Vamos dar uma olhada no que tudo isso tem feito à imagem da esquerda e de como o pêndulo está se movendo, se é que está se movendo. As avaliações da CNN afundam depois das primeiras semanas debaixo da supervisão de seu novo chefe, Chris Licht. As pessoas não estão gostando mais. A CNN é uma televisão extremamente liberal e ela está perdendo popularidade. O gigante da televisão a cabo, CNN, tem visto o seu barco afundar nas semanas recentes sob a supervisão de seu novo presidente, Chris Licht, de acordo com as últimas avaliações de Nielsen. Tanto a MSNBC como a CNN estão atrás do rei da televisão a cabo, o canal Fox News, que pertence à Fox Corporation. A Fox é bastante conservadora. Não vemos um pêndulo aí? O pêndulo está balançando. Nós não temos que ler todo o artigo, mas ficou claro o que queremos dizer. Todo mundo já sabe que a esquerda tem a tendência de se aglutinar, não apenas politicamente, como ideologicamente. Mas não temos visto pessoas que são supostamente de esquerda indo cada vez mais para o lado da direita? Este homem é bastante liberal, Jimmy Dore, e ele está dizendo coisas que dão a entender que ele já está farto com certas ideologias da esquerda e há cada vez mais pessoas fazendo o mesmo. Ele até mencionou algumas dessas coisas em uma entrevista que ele teve recentemente com o Tucker. Vamos dar uma olhada no que ele tem a dizer. Muita gente ficou chateada comigo de novo porque eu fui ao Tucker Carlson ontem. E as pessoas não gostam que eu fale com o público dele. Dizem, Jimmy, por que você foi ao Tucker Carlson? Porque eles não vão me convidar para a CNN, MSNBC, ABC, CBS, ou qualquer outro canal. Eu vou para espalhar a mensagem para qualquer lugar que eles me queiram. A administração de Biden está culpando Putin pela inflação. Portanto, aqui vamos nós. Você tem uma lista de tudo que o Putin está fazendo? A Rússia é muito poderosa, eles controlam muitas coisas, eles derrubaram o nosso governo, eles deram um golpe na América. Eles controlam os preços do gás e a Rússia é responsável por nossa inflação e deixe-me só lhe dizer, da última vez que eu vi, a Rússia não podia sequer comprar uma boa vodka na taberna do Joe. Então, eu não acho que eles estão realmente controlando tudo como eles dizem que estão, ok? Os democratas neste momento estão no poder. Eles têm um controle total do governo e, como todos os políticos, eles não querem assumir a culpa por qualquer coisa. Eles querem que você ponha a culpa em tudo e em todo mundo, ou em qualquer pessoa ou em qualquer coisa. Pela dor que você está sentindo nesse momento, exceto culpar as pessoas no poder neste momento. E é por isso que tudo volta para o Putin, porque Putin é um representante do ódio deles ao Trump. Certo, e você disse, Larry Summers culpou o 6 de janeiro pela inflação, que é um velho conselheiro de Clinton. O que eles não querem é que percebamos que temos um governo unipolar, certo? Então, se você votar em Joe Biden, é a mesma coisa que está votando em Goldman Sachs. Se for Mitch McConnell, a mesma coisa, é um voto a favor da nossa oligarquia. Eles não querem que você saiba que assim que as pessoas acordarem, que estamos sendo enganados pelos mesmos bilionários que controlam Joe Biden, que controlam o Partido Republicano. É isso que os assusta. Eles não me querem em seu programa falando com o seu público, dizendo que para as pessoas da esquerda, nós cheiramos a rato. E sabemos que Joe Biden é completamente controlado pela oligarquia e pelas corporações. E neste momento, o povo americano está pagando o preço. Pelo que estamos pagando? Não pela inflação do Putin, não pela subida do gás do Putin. Esta é a invasão de Joe Biden, esta é a invasão da OTAN. Esta é a política de Joe Biden.
São as políticas de Joe Biden que estão destruindo o dólar e que estão apoiando o rublo para que ele seja mais forte do que jamais foi. E estão culpando um país estrangeiro. Imagine se o Trump fizesse isso. Eles estariam fazendo piadas sobre isso todas as noites no noticiário. É claro que eu não estou falando dos programas de entrevistas noturnos, mas é claro que não. Todos eles estão mimando. Você viu o Jimmy Kimmel, que teve que mimar aquele velhote? O cara que provavelmente ficou preso num sofá antes de sair daquele lugar. E você sabe que Joe Biden não está tomando as decisões? Todos nós sabemos que ele é um deficiente mental. Todos sabemos que Kamala Harris não está tomando essas decisões, porque ela também não é capaz de falar em sentenças claras. Então quem de fato está dirigindo o país? Bem, quem dirige um partido democrático que é um punhado de bilionários? Esses são os únicos. Então, se você está pagando um preço mais alto, eles fizeram uma demolição controlada de nossa economia com os lockdowns Covid. E ninguém quer assumir a responsabilidade por esses lockdowns Covid, que a Universidade Johns Hopkins provou ter salvado 0 vidas. Eles não tiveram nenhum impacto na taxa de mortalidade, certo? De modo que eles não querem assumir a responsabilidade por isso. Eles querem que você culpe o seu vizinho. Eles não vão querer que você se zangue com os oligarcas, ou Fauci, ou a Big Pharma, ou a mídia que o controla, que o faz pensar que medicamentos essenciais são venenosos. Eles querem que você culpe o seu vizinho. Seja você um Trumper ou não. Ou você está conosco ou contra nós. E essa é a única mensagem que lhes resta, além de um chip sensor. Porque eles falharam, Tucker. Por que você acha que o Mitch McConnell e Chuck Schumer são os líderes na casa e Nancy é líder no Senado? Porque eles não são líderes. Essas pessoas têm um carisma negativo. Eu não perguntaria ao Chuck Schumer como chegar à rodovia. Por que eles são os líderes? Porque esses são os que tiram mais dinheiro da classe bilionária que realmente dirige esse país. Eles tiram o dinheiro deles e o dispersam para os outros membros do Congresso. Portanto, eles são eleitos como líderes não porque são líderes, mas porque eles são os mais corruptos. Ele está bastante bravo. Eu achei muito interessante, Martin, que ele disse que os políticos são governados pelos oligarcas e bilionários. Mas eu pergunto, quem manda nessas pessoas? Eu estava pensando exatamente nisso o tempo inteiro. Nós já mostramos várias vezes e podemos provar de novo. Todos eles vão para um lugar. Tudo isso acaba no mesmo lugar. Vamos falar sobre isso. Mas vamos completar o círculo. Se você mostra parte da imagem, então você não vê a imagem toda. E aí você acha que isso é a realidade, que o mundo é assim. As pessoas ficam falando de George Soros, ou então ficam falando de Bill Gates, ou então falam sobre Elon Musk, ou ficam falando sobre seja lá quem for. Mas a questão é que nenhuma dessas pessoas é o manda-chuva. O manda-chuva é uma outra pessoa. Mesmo, nós falamos do YouTube, Twitter, YouTube, todas essas censuras. Da onde que isso está vindo? Todos eles não foram para o Vaticano. Com certeza. Vamos falar agora de Elon Musk. O Elon Musk postou isso no Twitter. Ele postou essa pergunta aí quando escreveram um artigo ou um tweet sobre a CNN, sobre o Twitter, que ele tem tentado comprar. A pergunta foi, quem financia essas organizações que querem controlar o seu acesso à informação? Vamos investigar. E ali embaixo vemos o Twitter. Nós sabemos que o Elon Musk era bastante liberal, mas recentemente ele falou de maneira bastante conservadora. Ele, na verdade, declarou publicamente que mudaria de partido na próxima eleição. Não existe, então, uma tendência? Está pendulando. Agora, o interessante, se você ler a parte onde ele explica por que ele está fazendo essas perguntas e quem está por detrás dessas organizações e quem está financiando elas, aqui diz, as marcas deveriam forçar o Twitter a manterem suas políticas de conteúdo sob a liderança de Musk. Quais marcas? E daí diz, algumas das maiores marcas do país, incluindo a Coca-Cola, a Disney e a Kraft, estão recebendo pedidos para que elas boicotem o Twitter, se o breve novo dono do Twitter não manter as suas políticas. Muito bem. E todas essas empresas não se encontraram com o Papa recentemente? E chegaram a um acordo específico naquela instituição específica? Com certeza, e depois de se encontrarem com ele, de repente, do nada, algumas certas políticas começaram a ser implementadas. Então, ainda estamos jogando o jogo. Vamos nos aprofundar no assunto. Na roupa que Elon Musk estava vestindo,
neste evento chamado Met Gala, estava escrito, de maneira um pouco velada, a seguinte frase: Novus Ordus Seclorum, que quer dizer Nova Ordem Mundial. Esta frase também faz parte do dólar, como muitos sabem. Será então que ele está associado ou envolvido nesse tipo de coisa? Algumas pessoas podem dizer que isso é um tipo de piada escrachada, ou mostrando essas coisas aí só para mostrar que a nova ordem mundial não manda nele, mas daí algumas outras coisas que ele faz você pensar, é melhor pensar um pouco mais sobre isso. Muito bem. Vamos avançar um passo agora. Elon Musk quebra o seu silêncio no Twitter para postar uma foto de si mesmo e seus 4 filhos com o Papa Francisco. Então, este mega bilionário teve que se encontrar com o Papa e permanecer em silêncio neste período. E aí está ele mostrando a foto. Martin, por que seria essencial que todos esses mega bilionários tenham que se encontrar com o Papa Francisco? Para receber instruções? Aham. Elon Musk disse que ele se sentiu honrado de encontrar-se com o Papa Francisco enquanto exibe uma imagem de seus 4 filhos após 10 dias fora do Twitter. Depois de fazer um último post na mídia social em 21 de junho, o CEO da Tesla, de 51 anos, voltou a postar na sexta-feira, escrevendo em uma mensagem, me sentindo talvez um pouco entediado, honrado em encontrar o pontífice ontem. Escreveu Musk ao lado de uma fotografia que mostrava cada um dos filhos de Musk ao lado do Papa vestindo ternos. Todos escuros, é claro. A recente pausa de Musk do Twitter por 10 dias é a mais longa que ele fez desta mídia social desde outubro de 2017, disse o jornal Wall Street Journal. Martin, por que é que cada vez que falamos sobre esse assunto, o Vaticano está envolvido? Porque a Bíblia diz que seria assim. Não é curioso? Isso é conspiração ou é fato? É um fato. Tem uma conspiração rolando, mas é um fato que... Muito bem, então. Elon Musk disse que os bilionários controlam os presidentes e isso e aquilo. Mas a grande pergunta é, quem os controla? Será que essa foto não nos dá uma pista? Espero que alguns consigam seguir esses indícios. Muito bem. Tendo resumido tudo isso, vamos voltar à Bíblia. Daniel 11, 36. E este rei, aqui está falando do rei do norte, trata-se do papado, ele se exaltará e engrandecerá sobre todo Deus. Nós também vemos isso no livro de Tessalonicenses. Ele se assenta do templo de Deus, mostrando que é Deus. E ele faz leis contrárias às leis de Deus. Ele apresenta questões morais que aparentemente estão em harmonia com as de Deus. Ele se apresenta como Deus, tomando a autoridade de Deus, fazendo com que a segunda besta faça sua vontade a unir a igreja e o Estado, como temos visto ao longo de toda esta apresentação. E contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete. Ele iria prosperar, Martin? O único que está prosperando em meio a tudo isso é o papado. Porque aquilo que está determinado será feito. Não importa o que alguns de nossos teólogos digam, Martin. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Ele não vai honrar o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Mulheres aqui são igrejas. Ele não deseja Cristo, ele deseja outra coisa. Mas em seu lugar, honrará a um Deus das forças. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, com prata, pedras preciosas e coisas agradáveis. É a única religião que faz essas coisas. Nós falamos a respeito do Deus das forças, então não vamos nos aprofundar sobre isso hoje.
Verso 39. Com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Ele não representa o Deus. Ele representa uma outra deidade. O dragão deu a ele o seu poder e trono e autoridade. Aquele que queria se tornar Deus. Sim, ele é o Deus das forças. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Ele está jogando com os países. E no tempo do fim, o rei do sul lutará com ele. Este rei do sul é uma ideologia supostamente contrária a ele. Por trás da cortina, é como o yin e yang. Eles sentam à mesma mesa. Eles se assentam na mesma mesa. Mas, para enganar as massas, para satisfazê-las, o rei do sul fará guerra contra ele. Ou seja, o Papa dirá uma coisa e o Biden dirá outra coisa. Exato. Você percebe? E além do mais, o Biden diz alguma coisa e o Putin diz o contrário. E onde eles se Sentam assentam? numa mesma mesa. Se assentam na mesma mesa. Eles fazem parte das sociedades secretas deles. E o rei do norte se levantará contra ele. Ou seja, ele vai vencer essa ideologia liberal. O pêndulo não está se movendo? Com carros, cavaleiros, ou seja, a guerra está envolvida. Sim, Com cavaleiros, ele não está movendo seu exército? exato. E muitos navios. Ele não está utilizando a economia? O Twitter não é parte da economia, os bilionários também não são? E ele entrará nos países, plural, a ideologia dele alcançará todas as partes. E as inundará e passará. Não estamos vendo o cumprimento destas profecias? Com certeza, mas, de novo, se você não quiser enxergar isso, então é uma conspiração, simplesmente. Eu acredito que tudo isso é profecia bíblica. Eu acho que esta é a partida final. Eu creio de todo o meu coração que nós estamos no clímax da história. Que Deus nos dê visão espiritual. Vamos orar? Sim. Querido Pai, a mesa está posta, os convidados assentados e a refeição prestes a começar. Todos os jogadores estão em seus lugares. O anticristo já tem o controle sobre eles e tudo está funcionando de acordo com o plano. Mas, felizmente, também de acordo com as profecias. Abra os olhos de seu povo para que este entenda o tempo em que está vivendo, para que este não seja pego de surpresa. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.